Olá, olá! Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Raíssa e aqui a gente fala de comportamento e mudança na prática depois dos 30. E vamos começar a falar hoje, inclusive neste vídeo, também sobre energia, sobre manifestação e como utilizar a lei da atração, rituais, para conseguir manifestar a nossa vida dos sonhos. Eu estou no processo de mudar essa vida dos sonhos, né? E por muito tempo eu vivi num mood mais romântico da coisa, digamos assim. Então eu estava muito manifestando as coisas, mas a minha ação ela não era tão coerente ou não era com o esforço que deveria ser, sabe? Apesar de que eu sou uma pessoa que eu entendo que o esforço ele não precisa ser sofrido, deve ser de uma maneira mais intencional e estratégica, sabe? Então eu acredito muito nisso. Sempre quando eu vou manifestar algo na minha vida, sempre quando eu quero realizar algo na minha vida, ele vem muito dessa questão do esforço. Mas confesso que em alguns momentos, por conta desse meu cenário de viver sozinha e tal, eu acabo me pegando, às vezes, numa energia de sobrevivência, de necessidade imediata. E para essas necessidades imediatas, por exemplo, na questão de trabalho, eu vou para a CLT. No final do ano passado, eu larguei o empreendedorismo, porque eu não estava dando conta mentalmente de bancar o processo e queria uma estabilidade, uma previsibilidade. Inclusive que todo mundo falava para mim, você tem que ter estabilidade, você tem que ter previsibilidade, tem que fazer essa mudança com calma. E sim, né? Hoje eu concordo realmente que fazer essa mudança com calma, com planejamento financeiro, é bem mais inteligente. Mas, no meu caso, não foi assim que aconteceu. No meu caso, eu estou aproveitando aqui uma brecha, uma oportunidade de tempo para conseguir realizar o que eu desejo. Eu espero de verdade que isso seja em breve, porque senão, não sei se sustentaremos este projeto. Mas vai dar tudo certo. Não tem como a gente pensar que quando a gente está passando por um processo, uma mudança de vida, e aquele 180 mesmo, que é tipo de uma coisa vira outra, a gente não ter preocupações, né? Essas preocupações elas são naturais de existir, mesmo que, igual no meu caso, a gente foque nessas metas de entrada, né? Que é o que a gente pode fazer. Então, mesmo assim, as preocupações existem, e aí quando paro para pensar no que pode ser daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu confesso que eu tendo a dar uma escorregada. Mas estamos firmes e fortes aqui com o nosso projeto do YouTube, compartilhando com vocês essa minha jornada de mudança depois dos 30 anos. E quero começar a compartilhar com vocês hoje como que foi a questão do meu piloto automático, né? De como eu percebi que eu estava no piloto automático. E essa história começa em setembro do ano passado, que foi quando eu consegui manifestar este emprego CLT. Eu já trabalhava em outros lugares como PJ, tá? Mas eu consegui manifestar esse emprego CLT. E por que eu quis? Porque esse emprego CLT, ele me dava uma segurança maior do que o PJ estava me dando naquele momento. Então eu precisava muito dessa sensação de segurança e de previsibilidade, porque eu estava tão no risco assim, eu não tinha estrutura emocional para aguentar todo esse processo, todo esse processo de riscos mesmo, né, de arriscar uma coisa nova, de investir tempo, de investir conhecimento, de investir dinheiro e tudo nesse novo formato de vida, que voltei para a CLT. Mas eu pensei no seguinte, eu vou voltar para a CLT para poder fazer alguns investimentos em alguns cursos que eu preciso, porque eu sinto que é o que me falta, é o que eu tendo acesso a esses cursos, a essas estratégias, eu consigo sair do zero e eu consigo ganhar aí, sei lá, milhões, né? Já que tá todo mundo ganhando, por que eu não? Não foi bem assim que aconteceu, já vem um spoiler aí para vocês. Mas o curso tal, entrei para a CLT, comecei a fazer o curso e, cara, os primeiros meses foram muito legais, assim, eu consegui dividir bem, eu consegui colocar em prática e aí a coisa ia andando tal, mas eu não consegui resultados expressivos porque conciliar com a CLT, porque a CLT ela consumia muito, né? A jornada ali de trabalho é uma jornada muito puxada, muito cansativa. Então eu chegava em casa, eu não tinha energia
para conseguir fazer qualquer coisa, sabe? Para viver, para comer. Às vezes era difícil, imaginem para pensar no meu projeto de internet, né? Meu projeto de internet, meu projeto de viver na internet, trabalhando um dia após o outro, tal, mesmo sabendo que não era aquilo que eu queria, que aquilo era uma coisa temporária, que era uma decisão temporária, ainda assim, como ele me trazia muito essa sensação de estabilidade e previsibilidade, eu fui levando. E aí chegou um momento, foi no meu aniversário, que eu fiz 38 anos, cara, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de comemorar meu aniversário. Eu adoro a comemoração, adoro vibrar e adoro pensar e refletir e tal sobre o meu ano, sobre como que eu estou me sentindo, se eu estou me sentindo que valeu a pena esse ano, tal, o que eu realizei, o que eu não realizei, quais foram as loucuras que aconteceram, o que o universo me apresentou, enfim, eu tenho essas pilhas, assim, sabe, na minha virada de ano, né, no meu aniversário, no caso, não na virada geral. Eu cheguei aos 38 anos e percebi que a minha vida não estava de novo, aliás, não estava de novo no lugar que eu desejei tanto estar. Que eu não estava cumprindo com os meus combinados, que eu não tinha realizado nada de interessante, que eu estava estagnada num lugar que, não me trazia satisfação, não me trazia tesão, assim, de vida mesmo, sabe? Eu meio que falei assim, e agora? O que eu faço? Como é que eu vou fazer esse negócio? E eu comecei a manifestar uma rotina que é a rotina que eu tenho hoje. Eu comecei a desejar tanto essa rotina, sabe? Tanto sair da CLT e vir para uma rotina mais flexível, começar a trabalhar com a internet, sem precisar lidar com as questões de trabalho que eu já não concordava, e sem precisar ter essa sensação também de que eu estava num lugar errado, que eu não pertencia àquele lugar, que eu já tinha feito a minha parte ali. E além do que eu sofri, inclusive, muitos abusos psicológicos, digamos assim, que drenavam mais a minha energia, sabe? Então aquilo já estava insustentável mentalmente, energeticamente para mim. E aí eu comecei a manifestar a minha demissão. Na verdade foi assim, eu falei, eu vou manifestar, eu vou desejar muito essa minha vida, porque em algum momento eu vou conseguir sair, né, e fazer o que eu preciso fazer, que é trabalhar com a internet. Aliás, não é fazer o que eu preciso fazer, né, porque eu já estaria fazendo. Na minha cabeça, talvez uma ilusão ali de tudo aquilo que a gente ouve na internet, de todas as promessas milagrosas que a gente ouve, eu estaria dando conta de bancar uma CLT e bancar um resultado extraordinário trabalhando como afiliada. E na real que não é bem assim, né? A real é que não funcionou para mim. Então, quando eu consegui que a minha demissão saísse, eu falo que eu manifestei essa decisão, essa demissão, né? Porque de tanto que eu pensei nisso, o negócio se manifestou na prática. Então, gente, quando você pensa muito em uma coisa, você fica ligado, porque se você não é o que você quer, você tá ferrado. No caso era o que eu queria, então fiquei bem feliz, né? Só que quando eu fui demitida, eu não tinha um plano muito bem estabelecido. E aí eu encontrei no meio do caminho outras formas de ganhar dinheiro, eu encontrei outras formas que faziam mais sentido para mim e que hoje eu aplico, que é o meu atendimento de comportamento, energia, né? E onde a gente trabalha todo o perfil comportamental e depois a gente acelera os resultados também trabalhando com lei da atração e arquétipos. E primeiro ponto assim que eu observei foi, eu não posso sair da CLT agora, então o que eu posso fazer por mim? Existe um vazio que ele não está ainda 100% preenchido, mas é que eu precisava me conectar novamente com a espiritualidade, justamente para manifestar para acessar de volta todo esse poder de manifestação que eu já tinha, que todo mundo tem, mas que eu não estava conseguindo, né? Não estava conseguindo me alinhar com a vibração do universo para conseguir manifestar as minhas coisas. Então a primeira coisa que eu fiz quando eu entendi que eu estava nesse piloto automático é tomar consciência da situação. Tomando consciência da situação, eu voltei a estudar o mercado de afiliados, eu voltei a aplicar de volta, porque teve um looping, tá? Do começo lá daquela situação do CLT, que eu estava super empolgada e tal, até o meu aniversário, teve um período ali entre o meu aniversário e isso dessa jornada da CLT,
que teve o looping, um looping grande, inclusive, que eu não me engano, se eu não me engano, acho que durou mais de 6 meses, que eu estava literalmente no automático. A minha energia estava tão drenada que eu não fazia nada, nem estudar o que eu gostava de estudar, eu estava estudando, sabe? Eu sou uma pessoa que eu adoro ler, por exemplo, adoro estudar, adoro consumir conteúdo inteligente, inclusive, não só a minoria, na verdade, é de entretenimento, porque daí eu começo, inclusive, agora que eu estou fazendo YouTube, todo o conteúdo que eu consumo no YouTube parece que é para descobrir como que o YouTube funciona, para daí poder fazer vídeos melhores, sabe? Mas, enfim, dito isso, eu fiz essa manifestação e aí depois, cara, eu tava lidando com a prática do negócio, né? Agora eu preciso fazer acontecer e agora vai dar certo. Em 2 meses vai estar tudo. 2 meses eu vou estar num resultado e aí vou conseguir manifestar, vou conseguir cliente, vou conseguir vender. E aí vai estar tudo bem, final do ano vai chegar e eu já vou estar tipo, em outro patamar. Eu achei que eu ia estar realmente em outro lugar, sabe? Em outra vida. E não é o que está acontecendo, né? Na verdade, eu tive que voltar atrás de algumas coisas e trabalhar, inclusive, o meu merecimento, né? Entender que cara, eu mereço tudo isso que eu sonho, eu mereço tudo isso tudo isso que eu desejo, tudo isso que não é só o que as pessoas vivem, eu também mereço viver isso. Então, eu estou trabalhando, na verdade, essa questão do merecimento, enquanto eu faço as coisas acontecerem aqui em paralelo, né? Mas o fato é que quando eu entendi, quando eu estava no piloto automático, no dia que eu parei para refletir na minha vida mesmo. Foi o dia que eu falei que o peso da idade, inclusive, chegou e eu falei, caraca, 38 anos é a vida que eu quero, nem um pouco, mas nem um pouco mesmo. Assim, não está nem no caminho de acontecer, de ser uma coisa que vai me levar para lá, sabe? E hoje eu sinto que pelo menos eu estou no caminho, né? Estou vivendo esse processo e daí ele está mais alinhado com aquilo que eu desejo viver a longo prazo. Então, por isso que eu consigo, inclusive, sustentar essa decisão. Eu acredito que quando a decisão ela vem do coração, quando a gente consegue se alinhar com o propósito, eu sei que falar de propósito às vezes é clichê e meio saturado, mas é muito isso, assim, né? A gente viver de acordo com a nossa essência, com o que a gente gostaria, e não só nesse mood de sobrevivência, né? Mas no mood estratégico mesmo, de estar no mundo para fazer algum sentido para os outros, para a gente. Então, quando eu entendi que eu não tinha mais tempo, na minha cabeça é assim, tá? Eu sei que não somos tão velhos, também não somos tão jovens, né? Mas pra mim foi assim, foi essa sensação, assim, é a última chance que eu tenho. E se não for agora, não vai mais. Eu vou precisar lidar o resto da minha vida com uma vida que eu não tô afim. Então eu prefiro que nem tenha essa vida, sabe? E aí, dito isso, foi o momento que eu aproveitei essa oportunidade, ao invés de procurar um emprego na CLT de volta e lidar e ter essa estabilidade, essa previsibilidade, eu escolhi enfrentar o risco, assumir aí as nuances que esse risco traz, né, que é não saber o que vai acontecer exatamente, e quando que vai acontecer, quando que isso vai me dar esse retorno, para que as coisas realmente fluam de vez. E é isto que eu queria compartilhar com vocês sobre esse meu momento aí do piloto automático. Tem mais uma coisa que foi bem interessante também, não foi bem interessante, não, foi bem ruim, na verdade. Mas quando eu chego ao meu limite, assim, em algum lugar que eu estou convivendo, em algum lugar, e eu chego no meu limite, eu começo a chorar para ir para esse lugar, sabe? E foi isso que aconteceu, inclusive, nesse último emprego. Eu lembro que os últimos dias eu sentei assim, eu sentava no ônibus e eu falava, meu Deus do céu, eu não vou acreditar que eu cheguei no meu limite, porque eu tô com vontade de chorar, literal, assim. E eu não posso chorar porque eu tô no ônibus, daí todo mundo vai ver e eu vou chegar com essa cara inchada nesse trabalho, mas eu tô com vontade de chorar. E várias vezes, assim, no meio do trabalho, eu acho que nessa última semana, eu respirei fundo e eu falei, tá bom, vamos lá, vamos embora. Em breve muda, em breve muda, em breve muda. E mudou, né? Graças a Deus que mudou.
E mesmo que ela venha com mesmo que essa mudança ela venha com toda essa instabilidade e essa falta de clareza do futuro, digamos assim, não clareza de quem eu quero ser, mas clareza de quando que vem esses resultados, sabe? Que esse quando às vezes ele traz pra gente uma sensação de controle, né? E aí, enfim, estamos vivendo esse processo desse jeito, um dia de cada vez e com o melhor que a gente tem nesse momento, mas foi assim que eu saí do piloto automático. Eu acho que o maior choque foi entender que eu cheguei aos 38 anos e não tinha a vida que eu queria. E eu não estava nem no caminho de ter essa vida que eu queria. Eu desejei daí tanto mudar isso que eu manifestei uma demissão e agora estou aproveitando essa oportunidade para de fato viver essa vida, mas com meu pensamento muito nesse sentido, assim, é como se fosse a minha última chance, sabe? Porque eu sinto que eu falei no vídeo ontem que quanto mais tempo a gente demora para tomar uma decisão e fazer uma mudança, mais tempo a gente se acostuma com o nosso padrão, né? Nosso padrão automático. Então, fazer essas mudanças, quanto mais tempo eu fosse demorar, menos eu via a chance disso acontecer. E aí eu falei, é agora que eu tenho aí algumas eu consigo lidar com essa mudança. A minha realidade me permite lidar com essa mudança e fazer com que as coisas aconteçam sem eu ter que ter jornada dupla, digamos assim. Apesar que eu tenho uma jornada dupla, né? Mas até que tá leve o processo. E é isto. E aí, me conta, você também está vivendo nesse piloto automático? Já se pegou vivendo? Como que você se pegou vivendo neste lugar, assim, nesse piloto automático? E como que você fez para sair? Você já saiu de lá? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Vamos trocar uma ideia sobre o processo da nossa mudança e como que a gente faz para, de fato, conseguir viver a vida que a gente tanto deseja. E é isso, gente. Até amanhã com mais um vídeo, mais histórias. Sentadinha neste lugar. Se eu não resolver mudar de cenário, né? Porque eu sou muito doida, eu quero mudar de cenário. Mas enfim, até amanhã. Beijo.